Alquion é o homem mais rico da Terra dos Reis, mas de alguma forma ele consegue atingir o ponto mais pobre de toda a sua vida. Agora o jovem busca retornar ao posto de homem mais rico do mundo. A história começa com nosso protagonista Kion. Ele acorda no barraco de um quarto velho e se lembra que havia alugado esse local aos 18 anos de sua vida anterior. O jovem não conseguia acreditar em seus olhos e parecia que tudo isso era apenas um sonho ruim, um pesadelo que definitivamente acabaria em breve, o que obviamente não era o caso. O protagonista examina desesperadamente a situação e começa a perceber cada vez mais rápido que depois de tantos anos de trabalho ele voltou ao mesmo estado lastimável que tinha no início de sua vida. Kion voltou no exato momento de sua vida onde uma certa epifania ele encontrou no continente dos reis. Se uma epifania chega a uma pessoa, significa que essa pessoa tem a garantia de bem-estar e sucesso futuros. Isso também significa que as uniões de artes marciais com as quais você pode ficar rico prestaram atenção em você. O jovem aos 20 anos aceitou sua primeira missão do sindicato, que era salvar 3 filhos ilegítimos de um ricaço. No entanto, ele não calculou sua força e eventualmente levou o demônio a perfurar seus meridianos. Ficando incapacitado e sem suas oportunidades de trabalho, ele não poderia nem ser usado como um funcionário comum em tempo integral. Então o sindicato, sem pensar 2 vezes, decidiu se livrar do protagonista logo na primeira missão, pois o considerava uma pessoa comum. Depois de alguns meses, o jovem comprou uma casa barata com o dinheiro da remuneração de seu antigo emprego, mas a imobiliária decidiu demolir a casa e o jovem recebeu sua primeira grande quantia dela. A ironia era que essa quantia era maior do que a quantidade de dinheiro que ele já havia ganhado em toda a vida. Depois disso ele saiu por todo o continente e pegou várias outras casas que foram demolidas e recebeu uma quantia alta por elas. O jovem fundou uma série de sindicatos imobiliários. Em menos de 10 anos ele obteve os direitos de 1/3 das terras do continente dos reis. Nos anos seguintes as portas para outros mundos gradualmente se abriram. Esta crise trouxe muitas oportunidades para o continente, principalmente oportunidades de negócios. Como resultado de uma série de guerras entre os deuses, há cada vez menos lugares no continente para as pessoas comuns viverem, então o protagonista acabou tendo mais sorte e milagrosamente escapou da grande guerra em sua terra. No mesmo ano os preços de seus lotes aumentaram significativamente e ele vendeu todas as suas terras. Kion aos 40 anos assumiu o primeiro lugar na lista das pessoas mais ricas, depois de metade de sua vida, no auge de sua carreira. O cara simplesmente voltou no tempo para a época em que ele não tinha nada, agora ele tem que começar tudo de novo. Kion grita como seu destino podia ser cruel. Ele notou uma pulseira roxa grossa em sua mão direita e lembrou-se que o próprio imperador Zetian, que é o homem mais forte desta terra, veio ter com ele ontem à noite e deu esta pulseira por uma única razão. Ele ofereceu um acordo para vender essa pulseira a 10 trilhões. Kion ficou indignado e não entendeu por que precisava de uma bugiganga dessas. No entanto, o imperador o convenceu a comprar sua pulseira, dizendo que ela curaria seus meridianos, que seria útil para ele. A pulseira foi vendida por 100 milhões. Depois disso Prota foi para uma festa comemorar sua aposentadoria do setor imobiliário. As damas ficaram chateadas com sua partida e se reuniram para conversar. Uma delas fala que o chefe cuidava deles há muitos anos. Enquanto isso, o protagonista ainda não entendia por que ele precisava dessa pulseira e não tinha ideia de como usar essa pulseira. O jovem pensou que alguma coisa poderia dar errado, então pediu para não culpá-lo pela explosão acidental da casa. Depois que Kion cutucou a pulseira algumas vezes e ela de repente acendeu, o cara percebeu que acabou indo para outro mundo por causa da pulseira que comprou. Kion se indignou repetidas vezes e começou a amaldiçoar a si mesmo e ao imperador que lhe vendeu essa maldita pulseira. Voltando ao presente, Kion gritou perguntando o que estava acontecendo com ele. Nesse momento sua casa foi invadida por um homem e uma jovem que estava ao seu lado. O cara pede furiosamente que o protagonista pague o aluguel que estava atrasado. O garoto percebeu que não era nem o próprio dono do quarto. Kion sabe que esse homem era filho do proprietário do imóvel. Ele tinha sorte e bons antepassados pois sua família sabia muito sobre artes marciais. Devido a isso ele atraiu muitas garotas para ele. No entanto, ele foi um completo perdedor. O protagonista em sua vida anterior se tornou alvo de ataques de artistas marciais não registrados por causa de sua ancestralidade. Depois disso Kion se perguntou por que ele tinha medo desse valentão no passado.
Nesta vida ele resolveu ensinar uma lição que valia a pena. Depois de assustar a moça que estava ao seu lado, ele notou que suas habilidades de sua vida anterior ainda estavam com ele e que seus meridianos já haviam se recuperado. Depois de 10 minutos ele saiu e reconheceu a cidade em que viveu sua vida passada. Kion lembrou-se de que os portões para os outros mundos começaram a se abrir e as feras que chegaram à cidade. O protagonista andou pelos becos e notou como seu corpo estava enfraquecido. Ele se perguntou como ele havia usado suas forças tão rapidamente. Kion estava com fome e enquanto caminhava pelos becos ele pensou como saciar sua fome. De repente, algumas meninas saíram correndo gritando que foram perseguidas, ao que parece por um enorme bando de monstros que já haviam chegado à cidade. Mais cedo os moradores locais e alguns funcionários do governo foram até o local onde ocorreu o incidente relacionado ao filho do proprietário do imóvel. Eles queriam saber que tipo de farsa estava acontecendo. A terra devastada não deu vestígios do criminoso. A única testemunha que estava por perto naquele momento ficou assustada com essa situação e testemunhou. Segundo ela, o agressor lançou vários olhares para ela, depois tirou a roupa da vítima e saiu sem dizer uma palavra. Ela também acrescentou que ele era cruel em comparação ao filho do proprietário. Após o relato da menina, os funcionários receberam informações sobre o suspeito, que era o prota. Todas as informações sobre ele é que ele cresceu na pobreza e nas favelas. Sua mãe partiu quando ele tinha 2 anos de idade e seu pai desapareceu no mesmo ano. Ele chegou ao local do acidente, que é nesta área, com a idade de 16 anos, alugou uma casa enquanto trabalhava ao mesmo tempo em 5 empregos, não havia antecedentes criminais e nem histórico de artes marciais, nem mesmo inscrições no cadastro de artistas marciais. Eles ficam surpresos que um jovem que nunca se mostrou nas artes marciais tenha nocauteado um homem tão grande com um golpe. Eles até pensam que o protagonista é um artista marcial não registrado. De repente um dos funcionários recebe uma mensagem no telefone informando que dezenas de monstros demoníacos em forma de pássaros atacaram a cidade. Isso é relatado ao Sr. Bon. Ele gritou ordens para chamar a guarda municipal e se unir a outros sindicatos de combate e pedir apoio. E então Bon pergunta se há mestres no local do incidente. É relatado que há apenas um artista marcial lutando. O jovem guerreiro luta com o último de sua força contra pássaros demoníacos. O protagonista percebe que seu corpo é muito fraco nesta vida, mas apesar disso, ele supera e os destrói cada vez mais. O poder das habilidades de sua vida passada ajuda nisso, mas o cara vê que há muitos deles. Indignado com a origem de tantos monstros nas favelas, ele começa a procurar de onde eles estão vindo. Kion descobre o portão para o outro mundo a poucos metros de distância de si mesmo. De repente ele percebe que o monstro que está à sua frente explodiu depois que um grande cartucho de fogo caiu sobre ele. Do nada apareceu defensores armados e eles começaram a atacar os monstros. Enquanto isso, o Sr. Bon acha o mestre solitário que derrubou tantos monstros pássaros sozinho, e se aproximando de seu olhar ele percebe suas roupas de um artista marcial. Bon pergunta qual é seu nome e em qual sindicato de combate ele está. Kion nega sua habilidade e diz que ele não é membro de nenhum sindicato e diz seu nome. Depois de dizer o nome, um dos funcionários começa a lembrar que ele ouviu esse nome em algum lugar. Kion proclama a todo o distrito que ele é novo e que uma epifania acaba de chegar até ele. Nesse momento o funcionário se lembra que tipo de pessoa está na frente dele, mas quando estava prestes a abrir a boca o Sr. Bon imediatamente o cala. Ele fica encantado com o poder de Kion e se surpreende com as habilidades do novato que só teve uma epifania recentemente. O senhor interessado pede para deixar os detalhes de contato de Kion, percebendo claramente nele o talento do futuro da alta classe e grande mestre. No entanto, ele não diz isso. Ele fala que precisa de seus contatos para sua própria recompensa por salvar a cidade. Mas o protagonista percebe o interesse dos cavalheiros e joga um monte de cartões com seus dados no ar. Kion também observa que todos aqueles que levam cartões de visita em breve lutarão por ele, já que os recém-chegados com uma epifania são muito requisitados nos sindicatos do mundo atual. Os iniciantes recebem facilmente o que os mestres vêm aprendendo há anos. O outro ponto é que eles recebem mais dinheiro. O Sr. Bon quer falar com o personagem principal em particular, mas o garoto responde que se precisar dele pode chamá-lo no cartão de visita dado a ele. Em seguida o menino voa para longe com sua espada.
O homem mostra o cartão que recebeu do protagonista com uma mulher sensual na capa. O protagonista volta e com uma risada nervosa relata que ele acidentalmente confundiu os detalhes de contato. Ele troca cartões de visita e voa novamente para o céu em sua espada. O Sr. Bom olha ao redor e percebe como as pessoas pegam os cartões e ligam para todos os sindicatos. Eles relatam um mestre suspeitosamente forte que só recentemente atingiu a epifania. As pessoas recebem dinheiro por informações e seja ela qual for, é aceito vídeo, uma foto, um cartão de visita e tudo mais sobre um jovem e talentoso mestre que recentemente agitou a multidão para alcançar todos os sindicatos superiores e inferiores do continente. O protagonista acaba ficando famoso em todo o país. Kion entra sorrateiramente em uma cidade chamada Feld com um estômago estrondoso. Ele chega a um dos estabelecimentos mais ricos e luxuosos desta cidade. No entanto, ele é detido na entrada, dizendo que apenas pessoas VIP são combinadas para se divertir aqui. De repente um homem sai de um carro azul e diz que a partir de agora ele é uma pessoa VIP e que seu sindicato azul pagará tudo por ele. Uma garota de vestido amarelo interrompe dizendo que ele vai com ela. O funcionário que deteve Kion percebe que não há só o carro sindical amarelo e azul perto do Clube de Ouro. Máquinas de todos os sindicatos do continente estão se acumulando gradualmente. Eles esperam uma palavra do jovem mestre recém-iluminado. O protagonista se encontrou na instituição mais rica e luxuosa da cidade de Feld no Palácio Dourado. Ele está sentado à mesma mesa com 7 dos 9 grandes sindicatos. O garoto testemunha como os sindicatos amarelo e azul estão lutando por ele. O sindicato azul proclama que eles foram os primeiros a chegar ao lugar onde Kion chegou, então eles que deveriam fazer negócios com ele. Mas a moça de amarelo resiste dizendo que as irmãs da União Amarela imediatamente se apaixonaram por ele. Nesse momento começa a luta de 7 sindicatos para atrair a atenção de um jovem artista marcial. Eles dizem que gostaram de seu estilo na batalha. Depois dizem que ele atende aos padrões deles. Uma discussão vive entre o sindicato e eles quase brigam entre si. Enquanto isso, Kion come o prato que lhe foi trazido e percebe que o sindicato negro do Imperador Gita não está no estabelecimento, ao mesmo tempo em que é abordado por um gerente de pessoal do sindicato branco. Uma garota atraente filha do presidente da União Branca fala sobre como eles devem se dar bem e que espera que eles trabalhem juntos no futuro. Ela é interrompida com as mesmas exclamações pelo presidente do Sindicato Azul. Ele repete que encontraram o garoto primeiro. O Sindicato Amarelo novamente se pergunta de onde vêm tais regras para o Sindicato Azul. Uma disputa acalorada e fortes aplausos começam novamente. Todos fazem a mesma coisa, ou seja, eles tentam subornar o jovem mestre. Kion pede para parar de discutir entre eles dizendo que tudo isso é inútil. O jovem já sabe com o sindicato ele vai trabalhar para o resto da vida. Por isso ele pede aos sindicatos particularmente barulhentos que deixem o palácio. O protagonista é o primeiro a expulsar o azul, que ficam surpresos e começam a resistir dizendo que o mestre não deve saber que sua união é uma união formada como resultado da fusão do clã Vosa, o clã Heitang, o clã Eton e outros grandes clãs que já existem há 2 anos. Ele ironicamente pergunta se o mestre não está brincando ao lhe dizer isso. O protagonista não os expulsa apenas porque eles são barulhentos, mas em sua vida anterior a União Azul era um sindicato de miseráveis. Eles podem parecer decente na superfície, mas eles logo serão engolidos pela União Negra. Então o jovem diz ao resto dos sindicatos para pelo menos mostrar sinceridade e pergunta seus planos futuros para ele, ou melhor, o valor que eles podem lhe oferecer. O primeiro preço é de 3 milhões e é oferecido pela gerente Liu, do Sindicato Branco. Outros sindicatos se surpreendem com um preço tão alto para um recém-chegado, embora com habilidades tão grandes. Eles estão perplexos com o Sindicato Branco. Kion lembra de seus últimos anos, quando assinou seu primeiro contrato de missão por 200 mil, mas ele ainda quer aumentar o preço e está considerando pressionar outros sindicatos a fazê-lo. De repente as portas do Palácio Dourado se abrem e o venerável sindicato negro entra e lhe oferece 5 milhões de uma só vez. Todos se surpreendem com o aparecimento da União Negra pois eles raramente apareciam ao público. Mas de repente um pequeno palito voa contra a gerente da União Negra, o jovem mestre. Jogou aleatoriamente. Os guardiões da moça são surpreendidos com tal ousadia do protagonista e logo atacam o jovem mestre de ambos os lados, com um chifre de ouro e uma boca de prata.
Os funcionários do palácio entram em pânico percebendo que essas duas técnicas podem levar o jovem mestre a um fim certeiro. No entanto, o protagonista imediatamente desfere o golpe em duas contagens com pauzinhos, o mesmo que ele usou para comer. Os guardiões são pegos de surpresa por esse truque do jovem mestre e ficam indignados que algum novato conseguiu rejeitar seu golpe tão facilmente. Então eles unem seus corpos e decidem fazer um ataque ainda mais duro. As bocas dos funcionários abriam de tanto choque, pois essa é a famosa técnica do chifre de ouro e prata com a qual era possível esmagar o céu. E os atingidos se transformavam em carne picada. Os funcionários deixam o prédio sem conseguir olhar para essa briga. A gerente da União Negra pede para parar a luta entre seus guardiões e o mestre. Os homens já estão recuando, mas neste momento o prota joga pauzinhos nos guardiões provocando sua raiva. Os dois guardiões são pegos de surpresa e se unem novamente, preparando-se para um golpe repetido e esmagador contra o recém-chegado. O jovem mestre não se perde novamente e sai contra o golpe deles. Os dois guardiões voam para longe. Com vergonha eles justificam esse truque dizendo que Kion só teve sorte. A gerente novamente pede para parar. Kion vê que ela já havia observado seu comportamento e analisado suas habilidades com seus próprios olhos. Então o jovem mestre gritou para a gerente, dizendo que ela deveria alertar o seu irmão imperador para ele preparar o dinheiro, pois o jovem quer o reembolso da maldita pulseira roxa. A gerente ficou chocada com tamanho atrevimento, mas disse que se lembraria do recém-chegado atrevido. Em seguida ela foi embora furiosa. Depois da demonstração de luta do protagonista, ele levou todos os sindicatos a inflacionar o preço do contrato. A gerente do sindicato branco começa a aumentar o preço até que chega à quantia de 30 milhões e apenas 1% da participação do sindicato. Esta oferta é oferecida por Lu com um brilho nos olhos. Kion sugere que Lu deixe o palácio e negocie os detalhes de seu acordo. Ele proclama que o sindicato branco pagará por todas as quebras e destruição às suas custas. E eles deixam o palácio para negociar os detalhes restantes do acordo. A gerente da União Negra recrimina mentalmente seu irmão por seu ato estúpido, e pensa quantos outros ofícios desse tipo ele fez no passado. Ela pede a um de seus funcionários para descobrir tudo sobre o novo artista marcial. Após isso ela deixa o Palácio Dourado. O jovem cavalheiro e a gerente do sindicato branco se mudaram para um lugar tranquilo onde decidiram negociar um acordo. Durante a conversa Lu pergunta se o negociador está mentindo, mas Kion a convence que ele teve uma epifania. A garota diz que de acordo com as informações que ela encontrou sobre ele não tem talentos especiais em artes marciais, habilidades hábeis em possuir qualquer coisa, e não menciona um professor famoso que poderia treiná-lo. Ela relata que ele é dono de artes marciais e isso é muito diferente daqueles que treinam a vida toda. Lu fala que do lado de fora parece que ele exerce prática privada de artes marciais há anos. Kion responde que isso é informação pessoal e que ele não pode responder a isso. O protagonista lembra mentalmente que os guardiões que acompanhavam a gerente da União Negra serviram em sua vida anterior por dívidas intermináveis. Para pagar suas dívidas o imperador envia 2 capangas, chamados Chifre de Ouro e Chifre de Prata a serviço do homem mais rico do continente do rei. Ao longo do caminho, os guardiões mostram e explicam todas as sutilezas de suas técnicas proprietárias para Kion, do qual ele os derrota na luta matinal. Em seguida Kion pede a Lu para fazer algumas edições em seu contrato. A menina lembra que todos os contatos são iguais no sindicato branco, mas como o protagonista fala que não serão grandes exigências, ela acaba concordando. Em seguida o jovem mestre pede que eles mudem de uma semana de trabalho de 6 dias para uma folga garantida de 3 dias do trabalho, e que todas as horas extras devem ser acordadas. Ele também quer ser pago em 5 vezes o valor. Na opinião da senhorita Lu, essas propostas terão que custar à União Branca uma desvantagem para equilibrar os interesses dos artistas marciais, sem falar do fato de algumas edições serem basicamente impossíveis de acrescentar. Ela fica genuinamente chocada com a forma como um novato pode oferecer sugestões tão absurdas, então ela imediatamente dá uma resposta negativa, e o protagonista ameaça de se candidatar a outro sindicato que possivelmente aprovará suas edições. A menina levanta a voz e pergunta por que ele acha que outros sindicatos aprovariam essas demandas irracionais. No início Lu acha que ele está se exibindo dessa maneira, mas no final vai concordar com seus termos. Mas de repente ela vê que ele é extremamente sério.
Kion assegura que se o mestre tem força suficiente então nenhuma condição é terrível. Lu de repente percebe que as condições propostas pelo jovem mestre permanecem as mesmas e que ele pretende se manter firme. Nesse caso ela pede que ele suavize seus desejos o olhando com seus belos olhos. Kion pensa consigo mesmo que se ele não conhecesse seus escândalos no futuro, ela definitivamente o conduziria como um bebê. Mesmo assim o garoto decide deixar apenas uma de suas propostas. Mais precisamente um emprego de 3 dias na semana e eles concordam com isso. O jovem se despede e diz que vai se registrar no órgão estadual como artista marcial. Ele voa para longe em sua espada. Lu acompanha seu convidado. Mas a sensação de que ela acabou de ser enganada não sai de seus pensamentos. Enquanto isso, o Departamento de Emergência do Continente de Reis está discutindo o incidente que aconteceu essa manhã, que no caso é o ataque monstruoso. O chefe do Departamento de Situações de Emergência, ao olhar para os dados sobre o que aconteceu, pede informações adicionais ao seu assistente. Em seguida o chefe perguntou se havia novos combatentes registrados recentemente. Embora muitos alunos de diferentes origens venham para o exame, todos eles só querem um certificado de proficiência em artes marciais. A assistente relata que por esse motivo não registra um único artista marcial há 2 meses. Kion chega ao departamento de testes de jovens artistas marciais e pede um formulário de inscrição. A funcionária, após preencher os formulários, vê o nome dele e imediatamente o reconhece, achando que ele não entendeu a inscrição. Ela começa a explicar tudo para o recém-chegado com um tom alegre. A princípio ela diz que os artistas marciais são aqueles que têm principalmente atributos especiais, ou apenas aqueles que estão fisicamente desenvolvidos. Ela fala que os níveis dos mestres são divididos a B, C, D, E e S. É dito ainda que durante a Epifania, o Kai natural entra no Danshin formando propriedades especiais e atributos são divididos em metal, madeira, água, fogo e terra. Várias habilidades especiais estranhas também são classificadas como artes marciais, e se desta forma o mestre tem algum atributo, ele geralmente começa a partir do nível C. Kion não tinha nenhum atributo e ele disse à assistente que ele deveria ser apenas um mestre fisicamente desenvolvido. Então a assistente o leva a uma instalação de testes para artistas marciais sem atributos. Seu teste é usar a dança e Kai para criar a onda mais forte de seus poderes, o escoltando até o complexo na entrada. Ele é solicitado a trocar de roupa para ver se o jovem mestre tem alguma natureza escondida. Ela o levou a uma máquina de teste que está conectada ao portão do verdadeiro Kai, que ao contrário do portão sobrenatural ele está conectado a um mundo desconhecido para eles. A assistente pergunta ao jovem mestre qual nível de avaliação de artes marciais ele quer escolher. O protagonista escolhe o mais baixo e a assistente responde que quanto mais alto nível, mais Kai ele receberá do portão, o que também trará benefícios gerais para ele como desenvolvimento mental. Kion relembra da vida passada em que o teste para o nível mais alto, que é o nível S, causou monstros do céu e da terra, e que muitas pessoas superdotadas foram de base por causa desse incidente. Portanto ele se recusa a fazer a prova no nível mais alto e escolhe um nível baixo. O número de aprovação é de 60 pontos. No passado Kion comprou um livro do imperador que explicava a antiga técnica de artes marciais de qualquer nível, mas a vantagem das técnicas deste livro era que elas não exigiam muito Kai. O protagonista lembrou-se de uma técnica do mesmo livro e deu um super golpe esmagador no carro. Isso atraiu a atenção de outros alunos. O golpe esmagador na máquina de teste faz um enorme relâmpago atingir o Palácio das Artes Marciais. O relâmpago sai em um grau tão encantador que os funcionários a princípio pensaram que iria chover logo depois. Mas o mais engraçado é que o jovem mestre mesmo com tanta força ganha apenas 60 pontos, e mesmo assim todos ficam chocados com essa quantidade. Mesmo que seja o nível mais baixo, isso foi o suficiente para uma contagem passageira. O protagonista amaldiçoava o imperador pelo seu livro não dar resultado. A assistente o parabeniza e diz que ele atendeu aos critérios para se tornar um guerreiro. Então ele é convidado a entrar no espaço de energia do Kai e receber a recompensa. A moça explica que depois de um tempo a força líquida vital irá enviá-lo para o espaço da força vital. Ele pode sentir um leve desconforto. O protagonista está em pé sob uma cúpula com um líquido verde. Ele vê que este lugar cheira a algo terrível, então ele pensa em
Quantas outras pessoas estiveram aqui? Para uma pessoa neste nível pode haver grande desconforto devido a sensações corporais, mas a classificação que Kion escolheu foi a mais baixa, portanto tais problemas não deveriam ter acontecido. Jogando seus pensamentos sobre o imperador que o incomodou com um livro tão descuidado, Kion se esgueira para o espaço com as palavras de que isso é apenas uma licença para ser uma arte marcial. Então, se ele quiser, ele pode facilmente elevar sua classificação para o nível mais alto de S, passando pelo líquido verde sob o olhar de outros alunos e do assistente. Kion se encontra no espaço da força vital. Em sua vida anterior ele já havia se encontrado no espaço da força vital, mas seus sentimentos desde então foram muitas vezes diferentes dos atuais. O monitor é exibido na lateral da força vital. Há um assistente com vários alunos ao fundo que querem olhar para o lendário recém-chegado. A assistente relata que não consegue ouvir a voz dele, mas vê claramente todo o espaço. Ela também diz que é possível sair para o espaço. Kion se lembra de como ele estava neste espaço em sua vida anterior e que então um raio de luz acabou entrando nele e esse foi o fim. Após isso ele teve um pouco de dor de cabeça. Então o garoto acha que seria melhor sair desse espaço quanto antes. De repente um grande feixe de luz o atinge. Ele vê que isso está longe de ser um raio de luz. É um monstro enorme do céu e da terra com o qual ele claramente é incapaz de lidar. Correndo para cima do monitor ele grita e acena dizendo que precisa de ajuda. Mas como eles não veem o monstro e não ouvem o protagonista, eles começam a contemplar como ele corre de um lado para o outro, brincando que ele deve realmente gostar de correr e acenar com as mãos. O próprio Kion ficou muito chocado e começa a correr da melhor forma possível, rejeitando o monstro do céu e da terra. Uma hora depois o monitor que mostra o protagonista no espaço da força da vida fica sem energia e ele desliga. A assistente ansiosa se pergunta por que o jovem ainda não saiu do espaço. Tudo isso vem acontecendo há tanto tempo que o próprio chefe do Departamento de Situações de Emergência vem ver que tipo de farsa está acontecendo em seu complexo para artistas marciais sem atributos. A assistente informa que há um novo artista marcial que entrou na força vital. No entanto, ela e todos neste complexo estão preocupados que já faz cerca de uma hora que ele ainda não saiu deste espaço. O patrão vem junto com seus funcionários que verificaram a manutenção da máquina, e de repente um deles percebe que o nível ultrapassa o nível S. A assistente com lágrimas nos olhos lembra que ela ligou a máquina exatamente no nível E. Ela fica horrorizada ao notar que é do nível mais baixo ao qual a máquina deveria se conectar. Ela se conectou ao mais alto e que talvez a pessoa dentro do espaço de força vital já tenha ido de base. Um dos funcionários do chefe lembra que a máquina é muito instável e que até mesmo a prova de grau exige cuidados especiais. De repente um dos funcionários conecta o monitor e eles começam a contemplar como o jovem mestre está pisoteado no chão e exaustão de sua última força. Todos assistem horrorizados enquanto ele rasteja pelas estradas. Quando de repente ele se liberta das mãos do monstro da terra. Ele corre novamente para o bicho e diz que mesmo que ele não sobreviva o monstro deve ser esmagado. Todo mundo vê que ele ainda está vivo e a assistente imediatamente corre para tirá-lo do líquido. Depois de alguns segundos a válvula com o vidro se quebra. E o protagonista cai fracamente no chão do complexo de artes marciais sem que os atributos estejam dentro do fluido da força vital. Ele abre os olhos e gradualmente percebe que está vivo. Ele se pergunta se deixou o espaço da força vital. Lentamente recuperando sua consciência, o garoto começa a notar que ele não tem um par de membros, mas quando tem a oportunidade de movê-los ele vê que eles não estão faltando, mas eles simplesmente não são visíveis aos olhos humanos. Ao mesmo tempo, fora do canto dos seus olhos, ele vê um enorme monstro do céu e da terra à sua esquerda. Kion percebe que o monstro ainda o está absorvendo o seu Kai. O garoto nota que o atributo deste mesmo monstro acaba sendo a habilidade do atributo da furtividade. Nesse momento ele entende por que as pessoas por trás do monitor não viram o monstro do céu e da terra. A verdadeira causa é que o monstro ainda está fluindo seu Dantian. Porém o Dantian atual do garoto não suporta o verdadeiro Kai da classificação S. A pressão do Kai do monstro explode. Kion cai direito sobre a assistente, que naquele momento estava correndo para ajudá-lo. O chefe do departamento. Outros funcionários e os alunos ficam surpresos ao ver como ele sobreviveu. Kion examina seus membros e percebe que eles estão em perfeita ordem. Olhando para tudo isso,
A assistente lhe diz que uma pessoa que chegou viva do espaço da Vital recupera os danos do seu corpo. Ela o parabeniza por adquirir o dom do Rei do Céu e da Terra. O protagonista, vendo que está tudo bem com ele, começa a gritar com a assistente. Ele diz que quase partiu no espaço da força vital e, indignado, pede uma explicação ao seu comandante. No mesmo momento, o chefe presenciou essa cena e chamou o cara para ir ao seu escritório. Kion reconhece imediatamente o chefe do Departamento de Emergência do Continente dos Reis. Ele mentalmente se pergunta o que ele está fazendo aqui. Essa pessoa era a última pessoa que Kion gostaria de ver e lembrar. Então o jovem diz que basta fornecer seu certificado de mestre de artes marciais o mais rápido possível e informa que ele tem pouco tempo, mas o chefe avarento diz que não pode julgar a certidão até descobrir em detalhes o que aconteceu com ele no espaço no fluido da força vital. Ele ainda explica ao prota que ele foi testado para a classificação E, mas a máquina mostrou uma classificação mais alta, o que intrigou muito o chefe. Embora a máquina esteja com defeito e as medições possam ser imprecisas, Kion eventualmente entrou no espaço da força de vida acima do nível que foi especificado. Portanto, para que ele consiga ser um mestre em artes marciais, o chefe precisa aprender mais sobre ele, especialmente sobre o que aconteceu com ele no espaço da força vital. Kion responde mentalmente que o chefe não se dará ao trabalho de ouvir os detalhes desta vida. Ele está procurando uma saída para resolver essa situação. Então ele diz ao chefe que no espaço da força vital seu corpo não poderia suportar o excesso de Kai verdadeiro. Então ele só pode culpar sua fraqueza por isso. Quanto ao certificado de mestre de artes marciais, Kion pede que lhe entregue um certificado de mestre de rank E, explicando que ao menos ele atende ao critério de classificação. O protagonista acha que no momento não vale a pena entrar em contato com o chefe, já que no futuro pode lhe causar muitos problemas desnecessários. Referindo-se ao cansaço, o cara pede para deixar o Ministério de Artes Marciais. O chefe fala que em poucos dias seu certificado temporário de artista marcial estará pronto. O jovem cavalheiro deixa imediatamente as paredes do palácio. Após sua partida, um dos funcionários do chefe informa que o equipamento de Kion foi reconhecido como um ótimo item, e ao verificar a pulseira roxa, a máquina de verificação explodiu completamente. O patrão fica chocado e pede para fechar todas as portas do palácio. Depois de algum tempo, Kion voa com sua bagagem, pensando em como ganhar seu próximo grande dinheiro. Ele se sente como se tivesse sido alvo. De repente, seu fluxo de pensamentos é interrompido pelo grito dos guardiões inferiores, que lhe pediram para descer, dizendo que civis não são permitidos aqui. No entanto, um dos guardiões se pergunta se ele é um civil, como seria capaz de voar. Então eles presumem que o protagonista é um dos mestres das artes marciais e provavelmente legal. Kion desce a terra e mostra seu certificado de mestre de artes marciais licenciado. Ele é informado de que mesmo artistas marciais experientes não podem andar nas terras áridas sem permissão, para não mencionar um novo mestre que acaba de receber seu certificado. Kion anuncia que ele tem uma missão designada para essas terras e pede para ser levado. Os guardiões começam a questioná-lo sobre as missões e perguntam em que união ele está. O protagonista conta que os outros participantes já estão lá e não querendo se explicar mais aos guardas, ele informa que é de um sindicato branco, cujo gerente é a senhorita Lu, filha de uma pessoa extremamente influente. Eles imediatamente reconhecem a senhora autoritária por seu nome e, não querendo ter problemas no futuro, imediatamente o conduziram através do portão para as terras estéreis. Enquanto isso, Kion pensa para si mesmo que esses mesmos empurradores de porta se tornarão a primeira onda de monstros de outros continentes no futuro, que virão até eles através de portais e fronteiras. Entre as terras em que servem essas pessoas são os mais pobres povo do continente, porque para alimentar a si e a sua família eles assumem a tarefa de segurar as portas do continente dos reis. Kion se lembra de seu objetivo de ganhar o máximo de dinheiro possível, mesmo com a ajuda de seus inimigos. Com pensamentos tão grandes, ele entra nas terras estéreis. No segundo seguinte, ele percebe que seu dinheiro caiu ao passar entre as portas do continente dos reis e as terras estéreis. O jovem artista marcial entrou nas terras estéreis e começou a gritar alto, se ressentindo da perda de seu dinheiro. Mas suas exclamações altas são interrompidas pelo rugido de monstros enormes que imediatamente correm para ele. Kion imediatamente ativa o atributo da furtividade e todos os monstros saíram ao mesmo tempo assim que ele entrou na terra estéril. Há 5 anos,
Pela primeira vez na história do continente dos reis apareceram portas para outros mundos mundanos. Esse portão ficou por um ano inteiro. Eles estavam conectados a um mundo alienígena de monstros demoníacos com um baixo nível de inteligência e desenvolvimento mental. Durante este ano os monstros que vieram destruíram um quinto do continente. Depois que o portão desapareceu, o governo do continente reuniu as pessoas mais poderosas e influentes daqueles tempos em uma tenda para destruir os monstros. No entanto, as habilidades dos monstros se adaptou rapidamente a um novo ambiente. Sua multiplicação rapidamente excederam as das pessoas. Como resultado, as mentes sábias do continente decidiram fazer um plano de ação seguro para preservar o continente sem colocá-lo em perigo. No entanto, seu plano acabou sendo muito burro. Apesar de toda a genialidade, eles criaram uma barreira em torno da humanidade e enviaram todos os monstros demoníacos para as terras estéreis. Eles basicamente confiaram em sua fraca inteligência, esperando que os monstros nunca percebessem a barreira escondida deles. Mas isso aconteceria em algum momento e aconteceu aos poucos. Os monstros começaram a notar a barreira e naquele momento, tanto a parede quanto a barreira artificialmente escondida não conseguiram salvá-los, o que no final quase levou ao fim da humanidade. O protagonista lembrou que a situação foi salva pelo homem mais forte do mundo, o Imperador Etan. Ao mesmo tempo outro portão se abriu, o segundo consecutivo foi localizado nas terras estéreis. Era uma porta de entrada que ligava as terras áridas a um mundo altamente desenvolvido, o mundo da magia, espadas e fantasia. Ao mesmo tempo nas terras estéreis veio um continente próspero e os preços em suas terras imediatamente dispararam. Isso foi na vida passada do jovem, mas ele claramente se lembrou de tudo e também queria um par de 3 terras de lá até que seus preços subissem. E nesta ocasião ele foi para as terras estéreis. Não havia nenhuma questão de missão, ele estava passando pelo portão para reservar um terreno nas Badlands. O cara quer tomar posse das terras onde as portas daquele tempo serão construídas, e por essa altura ele será um dos homens mais ricos do continente. O protagonista com um mapa nas mãos examina as terras e escolhe qual parte da terra ele tomaria posse para ficar ainda mais rico no futuro. Ele pensa que ainda precisa viver e terá que superar muitos obstáculos, como o ataque de monstros, a contaminação de terras e alguns contrabandistas, mas por enquanto ele decide não pensar nisso. O jovem mestre quer obter todos os recursos que precisa, mas ele de repente percebe o monstro lobo com seu olho esquerdo. O garoto, olhando os atributos do monstro do céu e da terra, percebe que eles são muito convenientes de usar, mas seu efeito não dura muito e que ouve os gritos de uma garota que pede para se afastar dela. Ele entende que essa é a linguagem do futuro continente mágico, cada vez mais próximo na direção dela. O protagonista vê as pessoas que se parecem piratas e ladrões estão correndo atrás de uma menina. Ela definitivamente foge deles até tropeçar em algo e cair em suas mãos. Os ladrões perguntam à menina onde seus pais estão e dizem que não importa mais e agora eles cuidarão de proteger sua irmã. Essas pessoas acabam sendo o povo do Lobo Vermelho. Sua modesta bagagem de ações passadas e futuras inclui roubos, sequestros, tráfico de pessoas, enfim, tudo que lhes traz dinheiro. Kion acha que essas escórias estão pescando tudo que pode dar dinheiro. Sua escala é tão grande que é incomparável entre as muitas gangues criminosas que surgiram após a primeira onda de portões alienígenas. Seu grupo pode ser considerado o maior de todos os grupos criminosos. Eles ainda têm seus membros principais e artistas marciais ilegais. Há rumores de que o número total de seus mestres do ranking S pode até ser uma união inteira. Esses caras faziam parte do governo e do exército, então não foi preciso muito esforço para entrar nas terras estéreis. No entanto, Kion presta mais atenção na menina, que resiste ferozmente aos ladrões que querem pegá-la e vendê-la a um preço favorável. Eles notaram que a garota é uma estrangeira loira atraente. Ela percebe que ninguém leva seus gritos a sério e então decide se transformar em sua aparência real. De pé em uma pose pretensiosa, ela lê um feitiço e se prepara para atacar, e assim faz um olhar formidável de um combate. No entanto, seu poder pretensioso da explosão do Lótus Vermelho não é suficiente, nem mesmo para a redução de formigas, e é adequado apenas para fogos de artifício. Imediatamente um deles pega seu telefone e começa a ligar para seu chefe para relatar que eles haviam pegado um peixe grande. Ele diz que a garota que eles descobriram acaba sendo ao mesmo tempo uma bela estrangeira, e até com poderes mágicos de reencarnação.
O protagonista assiste isso do começo ao fim, então ele percebe que é hora de subir ao palco e imediatamente sai com uma espada. Os bandidos golpeados começam a cair sem consciência no chão. Finalmente chega a vez da menina, que é surpreendida pelo ato heróico do jovem. A garota começa a agradecê-lo por salvar sua vida, ao que ele por sua vez responde apresentando sua espada em seu pescoço e dizendo que ela é a maior bruxa chamada Takizawa. Kion a observava debaixo de uma pilha de fragmentos. Notou que a garota havia mostrado suas habilidades aos ladrões, então ele logo lembrou de onde a tinha visto. Havia 6 catástrofes no continente dos reis que poderiam destruí-lo completamente, e o fogo também foi um deles. Um dia, 8 anos depois, uma bruxa de cabelos loiros ondulados apareceu no céu sobre o continente dos reis. Em seguida ela acenou com a mão e desferiu um golpe no chão que quase atingiu Kion. Ela fez o garoto sentir toda a sua desesperança pela primeira vez, e naquele momento ele pensou que realmente não sobreviveria nas mãos dessa bruxa, mas Kion foi mais uma vez salvo pelo imperador. O homem apareceu no exato momento em que o golpe quase destrói o garoto. Kion oferece um acordo que se ele trouxer a cabeça da bruxa loira ele receberá qualquer quantia que quiser por isso, então eles concordaram. Depois disso o imperador alertou o jovem para ficar vivo o maior tempo possível e não ceder no ódio, pelo menos até que o prazo de pagamento chegue. O incêndio que ocorreu em conexão com o golpe do mesmo durou 3 dias e 3 noites. Durante esse período ele conseguiu destruir metade da capital do continente dos reis. Centenas de milhares de soldados, militares e artistas marciais partiram nas mãos do mesmo fogo. E embora artistas marciais e soldados trabalhando juntos eventualmente derrotassem a bruxa, levou muitos anos para colocar a cidade demolida em ordem. Naquela época, Kion poderia ser dono de grande parte dos prédios que pegaram fogo. Depois disso ele realmente pensou que o fim do mundo tinha chegado e aquela mulher de cabelos loiros ficou para sempre guardado em sua memória. Era uma bruxa chamada Takizawa. Ele ficou espantado com o fato de que aquela mulher em particular estava na frente dele na forma humilde e também em desamparo sem armas. Ela continua se aproximando dele implorando para que ele a deixe viva. Ela oferece a ele para fazer com ela o que ele quiser e até diz que ele se tornará seu paladino. Em troca ela pede ao jovem para ajudá-la a deixar este mundo. Pelo longo período de silêncio de Kion ela já acha que ele não entende a língua das criaturas mágicas de outro continente. No entanto ele ainda dá a resposta para a menina. Ambos entenderam que ele a havia colocado em uma posição constrangedora com seu silêncio enquanto ela era crucificada. Por isso trocaram ferozes olhares. Kion reconheceu o seu passado impiedoso, que destruiu parte da capital do continente dos reis. Ele soltou a menina dizendo que não estava interessado em crianças. O cara pensa consigo mesmo como uma mulher tão louca conseguiu se transformar em uma criança e novamente em uma garota comum ao mesmo tempo. O jovem se pergunta quem ela quer enganar com truques tão baratos, mas Kion já tinha um plano de ação em sua cabeça que o levaria a outra quantia colossal de dinheiro. Quando voltar para a União ele encontrará uma pessoa que cuidará dela por alguns anos, e depois disso, quando ela começar a dar as primeiras frutícias de sua loucura, ele imediatamente a derrubará. Assim ele evitará uma das catástrofes colossal para o continente dos reis e será capaz de reabastecer o seu bolso com mais alguns milhões. O jovem vai para um lugar tranquilo onde montou um acampamento e cozinha para si mesmo para comer. Já a bruxa nesse momento começa a observá-lo através dos fragmentos da terra nas terras estéreis. Ela fica bem no local onde os lobos daquelas terras aparecem de tempos em tempos, e desta vez não é exceção. Kion novamente a salva do lobo que apareceu atrás dela enquanto ela estava observando sua comida com interesse. Ele diz a ela para sair de sua vista. Na segunda vez quando Kion está se preparando para comer e assa o lobo na grelha, ela novamente o espiona. 1 hora depois o caso se repete até 16 vezes. Enquanto isso o protagonista reunia todos os lobos e conseguia cozinhá-los para sua refeição. Mas ele perdeu a paciência e começou a gritar alto com ela. O jovem perguntou se ela queria ir de base em suas mãos agora. Ele disse que não era mais capaz de pensar racionalmente e que nesse ritmo ela acabaria com toda a geração de lobos com sua presença. O protagonista novamente ordena que ela vá embora antes que ele decida comê-la. A bruxa loira começa a chorar e dizer que está com fome. Kion percebe que ela tem andado sozinha nas terras estéreis Deus sabe quanto tempo. A menina pergunta se pode
Lavar a louça e a resposta foi sim. Kion relutantemente oferece à bruxa para comer pelo menos uma refeição. Ele quer extrair dela o máximo de informações possíveis que sejam benéficas para si mesmo e começa a empurrá-la para conversar. Primeiro ele pergunta como ela chegou até aqui. Ela responde que está estudando em uma escola de magia e outro dia durante os exercícios com fogo, ela formou um estranho funil mágico semelhante a algo como um portal para outros mundos. Ela fica curiosa sobre o que está por trás desses funis e decide cruzar. Assim que ela entra no funil, a formação desaparece e ela vê uma caverna à sua frente com uma multidão de pessoas que parecem escravos. Então um homem aparentemente não muito amigável vê ela e começar a correr atrás para agarrá-la. A garota fala que correu o mais rápido que pôde, mas pelo canto do olho percebe um homem que dá ordens a esses escravos. É um homem enrolado em uma cascavel no pescoço. Todo esse tempo eles estão conversando em uma linguagem mágica. O protagonista em conversa com a bruxa pergunta quais são seus planos futuros. Ela pede a ele uma maneira de voltar para seu continente, mas o jovem diz que não há esse caminho e ela fica horrorizada com essa notícia. Mas depois ele se recompõe e diz que se praticar magia ela mesma pode sair daqui. No entanto, este método requer esforços especiais e para alcançá-los ela deve segui-lo. Ela pergunta se pode segui-lo e ele não recusa, mas pede em troca todo o dinheiro que ela tem. No momento a garotinha percebe que ela não tem nada, então ela oferece seu corpo em troca de dinheiro. Kion não leva suas palavras a sério, pois ele não precisa disso. O garoto pede dinheiro ou bens valiosos às pessoas em troca de seus serviços e ele ainda lhe oferece uma saída para sua situação. Enquanto isso, o mestre do 10º casco do lobo vermelho chamado Likin conduz sua multidão de ladrões e bandidos pela borda das terras estéreis. No caminho eles notaram 12 ossos de lobo e proclamam que não se surpreendem com isso tão facilmente, mas exterminaram seu povo. Olhando para essa pilha de ossos eles presumiram que não apenas um mestre entrou em suas terras, mas vários artistas marciais ao mesmo tempo, mas eles estão surpresos que todos eles abandonaram a moça. O comandante-chefe com uma cobra no pescoço diz que é uma grande recompensa por sua cabeça no continente dos reis, mas os mestres e os sindicatos ainda devem desconfiar dele, pois devem contar com seu grande poder. Os bandidos estão um pouco chateados porque os mestres fugiram quando estavam prontos para lutar com eles, e até levaram dezenas de pessoas do Lobo Vermelho com eles, mas assumem que não tem muito para onde correr porque toda a Terra Estéril é composta por vários monstros. Levando a bruxa com eles, eles começam a provocá-la em sua própria língua, para a qual ela os olha com um olhar questionador. Como ela não entende a língua do continente dos reis, isso não os impede particularmente de falar. Mas ainda assim algo impede seu discurso vil direcionado à bruxa loira. Antes disso eles tinham visto os restos de lobos assados, que eles presumiram ter sido deixados por um artista. Parecia que essa fragrância ainda estava chegando até eles. De repente um lobo assado voou para fora do ar e caiu bem na frente dos caçadores. Eles olharam na suposta direção de onde o lobo veio e viram que outra surpresa seguia o lobo frito. Uma matilha de grandes dragões góticos veio atrás deles e iam atacar os bandidos. Seu líder é surpreendido porque a zona de atividade dos dragões góticos é a zona nas muralhas que separam as terras estéreis e o continente dos reis. Os bandidos são atacados por monstros e eles começam a brigar. Seu líder ordena que eles se acalmem e atirem nos olhos de monstros com suas bestas, e é isso que eles fazem. Os monstros começam a cair gradualmente, quando suas cabeças são baixadas devido a olhos invisíveis. Monstros são perfurados através das cabeças com espadas. Um monstro quase acaba com o líder da gangue, ao que ele com raiva ativa sua cobra em seu pescoço e diz a ela para morder a perna do monstro com seus dentes. A cobra em seu pescoço obedece. O monstro rosne cai no chão com exaustão instantânea. Vendo isso, um dos funcionários do líder do Lobo Vermelho começa a elogiar sua cobra, dizendo que uma de suas mordidas pode derrubar qualquer um que atrapalhar seu caminho. O líder sorri maliciosamente, mas nos segundos seguintes uma espada entra no funcionário por trás. O líder da quadrilha é pego de surpresa. Aos poucos o culpado é destacado por trás do bandido, e acaba sendo o mesmo artista marcial que lhes deu uma lição no passado. O mestre do casco do Lobo Vermelho, o Likin, cai nas mãos do protagonista. No segundo seguinte,
Ele mentalmente já calcula o valor de sua cabeça em sua carteira, que no total sai para ele por 6 milhões. Kion pega uma bruxa e aos poucos seu atributo de sigilo desaparece e ele se torna visível aos olhos das pessoas. Acontece que todo esse tempo enquanto a bruxa estava com os ladrões ele estava ao lado, e um bando de dragões góticos chegou lá porque o chefe das muralhas é o mesmo que o chefe dos gaviões. Ele espera o momento certo pois todos irão destruir monstros. No momento certo ele tomará a alma do mais lucrativo deles. Depois disso os membros dos Lobos Vermelhos notaram que seu líder não está mais vivo. Eles imediatamente correram para pegar a bruxa, mas eles não são liberados por uma matilha de monstros. O jovem mestre pega uma cobra no pescoço do líder da gangue do Lobo Vermelho e a toma para si. Ele diz à bruxa que a comida dela pagou e ele calculará o resto da dívida mais tarde. O garoto também lhe oferece um jantar extra dizendo que ela pagará por isso mais tarde. Eles escapam em segurança dos bandidos e, nas horas seguintes, cozinham uma sopa com a cobra dos líderes em seu acampamento. A bruxa pergunta se o que eles estão fazendo agora é realmente bom. O jovem não entende o que ela quis dizer e garante que está tudo bem. Além disso, ele já criou uma formação simples a partir dos 5 elementos que tem, mas a bruxa estava interessada em comer uma gosma na panela que eles mesmos chamavam de sopa, porque não parece nada apetitoso. O jovem mestre garante que os ingredientes logo desaparecerão da face da terra, então você precisa comê-lo. A bruxa relutantemente concorda. Na hora seguinte, a bruxa tem uma forte dor de estômago e sente febre. Ela pergunta como Kion se sente, mas ele garante que é apenas uma pequena febre. Ele sugere que a bruxa sofra um pouco de dor ou se despida ligeiramente para que a febre passe. Kion ordena que a bruxa não se mova e a observe em sua respiração. A bruxa diz que não é mais capaz de suportar essa dor. Kion grita que se ela continuar a se mover assim ela definitivamente vai ficar louca mentalmente. Ele faz uma analogia relacionada ao chefe da Terra Estéril. O dinheiro grande fez com que ambos enlouquecessem. O protagonista também lembra de uma vida passada em que as pessoas descobriram esse método de absorver rapidamente o Rei do Céu e da Terra. Só que essas terras já estavam destruídas e transformadas em ruínas. De repente ele se lembra que no momento no continente mágico de onde a bruxa veio, também não há como absorver o tipo de céu e terra. Ele estremece e pede para a bruxa não se mover tão abruptamente se ela não quiser partir. Kion percebe que o corpo da bruxa está queimando devido ao fluxo excessivo de Kai. Ele diz à bruxa para ouvi-lo com atenção e explica a chamada técnica do girassol, que ajuda a resistir ao fluxo do verdadeiro Kai. Então ele faz de tudo para manter a bruxa viva porque ele tem medo de que se ela não resistir, ele não possa tirar o dinheiro prometido dela. A bruxa loira começa a respirar profundamente, não apenas respirar como as pessoas comuns, ela começa a respirar fogo de verdade. O protagonista não previu que isso pudesse acontecer. Respirar. O mestre e a bruxa começaram a arder sob as chamas do fogo vermelho, mas ainda assim ambos acabaram sobrevivendo. Pela manhã, quando o processo terminou, Kion caiu no chão sem forças, enquanto a bruxa estava no auge de seus poderes e treinada para lançar bolas de fogo nas bordas das terras estéreis. A bruxa entusiasticamente começa a mostrar seus truques para o enfraquecido Kion e começa a se sentir mais forte do que antes. Ele diz para parar de fazer barulho para que o lobo vermelho e as pessoas não os encontram. A bruxa imediatamente se acalma e se senta ao lado dele. Ela pega seu mapa e pergunta que tipo de círculos são em torno de alguns lugares no mapa. Kion fala que estas são terras onde você pode ganhar muito dinheiro e ficar rico. Ele também informa que a Terra Estéril é uma terra de possibilidades que não conseguiu se recuperar depois do primeiro portão sobrenatural, e que existem muitas criaturas alienígenas, minerais e tesouros órfãos aqui. Então eles estão prestes a deixar as terras estéreis e Kion diz à bruxa que com ou sem dinheiro, ela voltará para casa para o ano novo. De repente, alguém liga para o seu telefone e era a chefe Lu. Ela diz que ele deveria ter entrado em contato com ela, mas Kion a interrompe perguntando sobre o contrato. Ela fica surpresa com a falta de educação do rapaz e diz que ele poderia pelo menos dizer olá. O mestre responde que ele está bem. Ela diz ainda que discutiu o contrato com o presidente e que não há problemas com ele. No entanto, como este é um contrato muito lucrativo para o mestre Kion, seu sindicato quer vê-lo no teste de admissão antes que ele assine o contrato.
Para dizer a verdade, o protagonista não tinha ouvido falar sobre nenhum teste de entrada antes e assumiu que eles estavam tentando baixar o preço de seu contrato. Com isso, ela informa que esse teste é realmente uma boa chance de conseguir um alto bônus de assinatura como iniciante. Ele pergunta à senhorita Lu o que acontecerá se ele não vier. Ela conta que no passado os iniciantes não eram obrigados a fazer a prova, mas agora é apenas uma continuação realmente lucrativa, que é fornecida como um bônus. Mas se de repente um artista marcial falhar no teste, ele não se importará com algumas mudanças em seu contrato. O protagonista anuncia que se ele passar no teste eles mudarão os termos do contrato, dobrando o valor do bônus de assinatura. Lu ironicamente fala sobre como Kion é engraçado. Ele relutantemente concorda com seus termos. O artista marcial é um iniciante bastante habilidoso em seu campo. Então sua conversa termina. A bruxa e o mestre se reúnem no caminho e o mestre diz que quer mostrar-lhe o continente e a bruxa responde que quer comer. Eles vão até a cidade onde o mestre compra um monte de doces para a bruxa, e eles comem esses pratos no caminho. A menina pergunta se ela pode então comer um par de lobos fritos, ao que Kion responde afirmativamente. Ele diz que neste continente existe um lugar chamado bordel, e um dia ele vai levá-la lá por alguns dias. Eles vão ao Sindicato Branco para conseguir algum dinheiro para o dia a dia. A menina pergunta quem é essa mulher na frente deles e Kion responde que esta é a pessoa que lhes dará uma quantia. A menina diz que não gostava muito dessa mulher na aparência porque ela tem 2 melões muito grandes. Uma vez que o povo do continente mágico não entende a língua do continente dos reis, então sua conversa permanece confidencial. A conversa na frente da bruxa consequentemente não ficará clara. Lu pergunta quem é a garota fofa à sua frente e o protagonista responde que é sua meia-irmã. Ele brinca dizendo que vai vendê-la a um preço bastante barato. Lu olha para ele questionando e ele pede para começarem o teste. Lu diz que o presidente da União Branca quer vê-lo primeiro. O presidente foi o primeiro artista marcial a ter uma epifania, pelo menos no continente dos reis. Kion vai ao seu escritório onde conhece um velhinho chamado Fang, que os cumprimenta com um sorriso caloroso e estendendo mutuamente a mão. Ele parece feliz em cumprimentá-lo. O velho mestre começa a se animar. O protagonista se diz arrependido por não ter conhecido o mestre no início de sua vida, mas agora ele vai deixá-la sem arrependimento. O presidente, por sua vez, diz o quão talentoso Kion é, já que em uma idade tão jovem ele já foi capaz de derrotar 2 dos mais fortes guardiões do comércio negro. Eles se elogiam. Kion diz que o presidente é o deus da guerra entre os homens, e o presidente diz que Kion se tornará um dragão entre os artistas marciais no futuro. De repente o presidente diz que ouviu falar sobre como Kion apresentou novas propostas em relação ao contrato. Então com um sorriso ele oferece uma luta com um acordo que diz que se derrotar o presidente, ele receberá o salário em dobro. O jovem mestre pergunta se eles concordam com seu pedido em relação ao contrato, ao que o Sr. Fang responde que precisa se o próprio mestre vale esse preço. De repente Kion com um olhar ameaçador pergunta ao velho se ele quer verificá-lo e eles começam a luta bem no local onde uma conversa aparentemente gentil foi conduzida. Antes mesmo do velho começar a recriminar o cara por querer lucrar com o patrimônio alheio e que as exigências contratuais dele são muito alto. O presidente primeiro quer sacudir e ver se consegue defender sua vida. Ele dirige uma corrente de pressão do verdadeira cai do céu e da terra sobre o jovem. Kion se maravilha com a forma como o presidente poderia aumentar a força de seu verdadeiro Kai em um momento em que tecnologias como o líquido e o espaço da força vital nem sequer abriram. Kion não está perdido e ele sabe o que fazer com tal fluxo de Kai. Quando tal coisa é direcionada a ele, o garoto segura o Kai com um aperto. Ele acha que em uma vida anterior teria se assustado com tamanha pressão, mas agora o jovem mestre se endireita e confiantemente restringe a bondade do velho. Ele é vigiado pela filha do presidente e vários funcionários. O presidente olha como o jovem mestre manteve a causa de seu fluxo e depois pede para a filha refazer o contrato. O Sr. Fang diz a Lu que aumente as apostas, e se Kion puder lidar com 3 testes ele recebe 300 milhões para assinar o contrato. Surpreso o jovem mestre concorda, mas pergunta ao velho o que acontecerá se ele perder pelo menos uma vez. O mestre maduro responde que entendeu mal os termos do contrato, já que se ele ganhar pela primeira vez, ele em princípio poderá assiná-lo. Pela segunda vez ele recebe bônus de assinatura e dobra. 300 milhões cairão para ele se ele ganhar 3 vezes.
O jovem mestre concorda com esse negócio vendo que é muito lucrativo. Olhando para a conversa, a senhorita e um de seus funcionários estão conversando. Um funcionário, ouvindo a cifra de 300 milhões, pergunta se o pai envelheceu demais. Lu entende o que ele está falando e diz que confia na visão de seu pai. Enquanto o contrato está sendo preparado, o gerente da União Branca acompanha o mestre e a bruxa até o local da primeira prova. A bruxa pergunta ao jovem mestre se ele vai comprar mais alguns doces para ela, ao que ele responde que quando tudo acabar ele comprará quantos doces ela quiser. Enquanto isso, Lu explica ao jovem mestre que o Sindicato Branco tem vários programas destinados a melhorar sua força. Ela também diz que seu sindicato não poupa dinheiro para o desenvolvimento e aprimoramento da força de seus mestres. Enquanto caminhavam até o centro de testes, eles passaram por laboratórios onde os mestres preenchem suas forças com a ajuda do líquido da vitalidade. Kion pensa para si mesmo que não foi surpreendente que a União Branca tenha crescido tão rapidamente. Os mestres das artes marciais do Sindicato Branco veem o recém-chegado por quem o sindicato pagou muito dinheiro e dizem que ele claramente não vale a pena. Eles veem uma garota ao lado dele e assumem que eles têm um cultivo de par. Um deles até quer olhar, mas é interrompido dizendo que é hora de mergulhar no líquido da força vital. Em seguida, Luz leva a um campo de testes onde muitos feitiços são instalados para proteger o perímetro de danos. A peculiaridade deste polígono é que ele alterna entre diferentes ambientes de teste usando feitiços psicodélicos. É assim que eles testam um artista marcial para adaptar um novo ambiente para ele. Muitos mestres de artes marciais do Sindicato Branco se reúnem no campo de treinamento, já que raramente alguém testa um iniciante no campo de treinamento e raramente alguém altera o contrato a mando de jovens mestres. Enquanto isso, os telespectadores debatem um tema: se ele vale seu dinheiro. O capitão do terceiro time do Sindicato Branco recebeu uma pergunta sobre esses dois altos preços. Ele responde que costumava ver golpistas que não tinham medo, mas no final todos se ferraram e foram jogados fora. Lu pede ao protagonista para trocar seu terno por um terno sindical que pode resistir a certos danos letais, mas Kion se recusa dizendo que é muito problemático para ele. Seu rival chamado Mangobon do primeiro time do Sindicato Branco é trazido para ele. Kion só tinha ouvido falar desse mestre que tinha visto a luz igual a ele. Este mestre também tem um alto potencial do atributo vento. O protagonista também lembra que em sua vida anterior ele fundou a Seita do Caos. Mangobon olha para o recém-chegado com um sorriso brincando, perguntando se ele é quem quer um bônus de 60 milhões, e diz que o garoto não consegue nem quebrar um de seus dedos com as duas mãos. Kion exclama e pede seu dedo dizendo que se ele quebrá-lo, ele o chamará de cachorrinho para o resto de sua vida. Enquanto isso, Bon em raiva quer gritar com o recém-chegado, mas ele é parado pelo presidente que está ao seu lado. O presidente pede para não provocar Mangobon e Kion apenas brinca. A luta vai começar, mas primeiro Lu informa que os mestres podem usar suas armas da mesma classe que o Sindicato Branco lhes fornece. Mangobon diz que está usando sua corrente de batalha de 5 peças. Kion puxa sua espada e a dá para a bruxa segurá-la. Ele diz que está livre para lutar com seus punhos nus. A bruxa tira a espada e o presidente diz que o irmão é muito desenfreado. Assim como ele na sua juventude, a bruxa não entende a linguagem do continente dos reis e só olha para o velho, questionando. Enquanto isso, a localização do polígono está mudando para uma floresta. Os mestres da União Branca e o capitão da terceira equipe discutiram o ato aparentemente estúpido do recém-chegado. O capitão é questionado sobre quanto tempo vai durar sem armas. Ele responde que viu aquela espada e ela acaba sendo um artefato de alto nível, mas como o novato está lutando sem ela, então de acordo com seus cálculos o teste terminará muito em breve. Ele também menciona que a força de Bon está entre as 3 melhores entre os artistas marciais recém-chegados. Ele também pode eliminar dezenas de monstros de baixo nível. A luta começa e Bon cria uma espécie de teia com sua arma e ao mesmo tempo ameaça Kion dizendo que ele viverá na sombra deste duelo. Depois ele também diz que não deve se preocupar com seu rosto porque não vai tocá-lo. Ele diz que em seu rosto quer ver toda a dor e sofrimento que ele lhe causará. Primeiro ele quer começar a quebrar seus ossos até que ele está de joelhos implorando por misericórdia. Os artistas marciais nas arquibancadas começam a falar sobre as habilidades de Bon. Ele é um mestre das artes marciais de atributos do vento, então consequentemente sua habilidade é velocidade. Quanto mais ele se move, mais rápido ele fica.
O capitão menciona que em lutas anteriores ele precisava de trabalho em equipe para ajudá-lo a desenvolver sua habilidade. Ele também proclama que para derrotar Bon você precisa fazer um movimento antes que ele acelere, mas ele já havia liberado seus poderes. O capitão diz que não terá nenhuma surpresa pois tudo é óbvio e que Bon vencerá. Os mestres acreditam em suas palavras já que ele é o capitão deles, mas eles ainda permanecem para testemunhar sua luta em seguida 5 golpes consecutivos. Esmagam instantaneamente Bon e os médicos o levam embora na maca. Todos os artistas marciais, assim como as pessoas neste campo de treinamento são surpreendidos com uma derrota tão rápida de seu novato mais capaz. Mas o presidente está gostando do fato de que Kion venceu no primeiro turno. O capitão do terceiro time do Sindicato Branco vai até a saída. Ele já está olhando para lá pensando que este é o recém-chegado arrogante. Seu rosto parece surpreso quando vê o colega em uma maca com um rosto esfarrapado. Ele ouve a voz do presidente dizendo que o capitão é o próximo na fila. Lu pergunta a Kion se ele está lesionado. Ele diz que não, mas seu punho dói muito, provavelmente porque ele exagerou um pouco mais. O presidente agradece ao jovem cavalheiro por fazer o golpe. Kion responde que enquanto Bon estava fazendo uma teia, ele gastou parte de suas forças, e ele pelo contrário conseguiu acumulá-las. Se descobriu que Kion o atingiu com todas as forças. Uma conversa sobre seu estilo se segue entre o presidente e o jovem mestre. O presidente sugere que talvez o nome de seu estilo de luta se chame Tathagata. O protagonista olha para o velho com surpresa. O presidente diz que viu tal estilo em sua juventude e que nunca pensou em vê-lo novamente em vida. Kion rejeita esta observação. Referindo-se à ópera patriótica de Pequim como seu estilo, eles entendem essa piada entre si, mas o principal é que o jovem cavalheiro se dá bem com o presidente. Lu diz que até parece que esses dois estão em sua própria onda. Enquanto isso, Lu e o capitão começam uma conversa sobre ele ser o próximo. O capitão informa que ela não se preocupa com isso e que este é apenas seu recruta de 60 milhões. Ele também assinou um contrato de 80 milhões e passou no mesmo teste para iniciantes. No entanto, ele diz que 60 milhões de recrutas ainda são um talento raro entre os artistas marciais. O presidente começa a apresentar os rivais uns aos outros. O próprio capitão começa a se apresentar ao recém-chegado, mas o protagonista diz que não está interessado. O capitão fica impressionado com a arrogância do jovem senhor e cai em uma raiva silenciosa. Kion diz que sentiu a intenção assassina que estava acorrentada a ele e pergunta ao capitão se ele planejava libertá-lo vivo do aterro. O capitão sorridente responde que a geração mais velha está à sua frente por 80 milhões e que o recém-chegado está claramente se superestimando, mas já que ele está pensando sobre isso, ele ameaça dizendo que pode não se safar. O capitão ouve o diálogo entre Lu e o recém-chegado. Ela diz a ele que o capitão é muito forte e que ele deve ter cuidado. Kion apenas concorda com tudo que Lu lhe diz. Então o capitão ouve a notícia chocante de que se o recém-chegado vencer esta luta, sua aposta aumentará em 120 milhões e para vencer a próxima luta ele receberá todos os 300 milhões. Uma luta começa entre eles e todos os mestres de artes marciais da União Branca se reúnem nas arquibancadas para ver seu capitão em uma luta de novatos muito capaz. A União é dividida em 6 equipes. O capitão de cada um reúne a equipe. Kion pensa para si mesmo que é possível. É realmente difícil se tornar um capitão de equipe. E tal chance é realmente 1 em 1 milhão. Lu pergunta ao capitão do terceiro time da União Branca se ele quer pegar uma arma. E ele instantaneamente chama sua arma para ele. Ou seja, ele chama o capanga de sua equipe, se referindo a eles como uma grande espada e um grande escudo. Os dois mestres teve uma conversa com o capitão durante o primeiro teste. Depois disso eles ficam ao lado do capitão e todos se transformam em uma grande estrutura fatal, que consiste em um escudo, uma espada e o próprio dono que também se transforma em um lobo enorme e feroz. Os próprios servos se transformam em uma espada e escudo. Há um lobo grande e aparentemente impiedoso com uma altura de 2 metros. O protagonista fica surpreso com isso e fala ao presidente que isso é muito bom, mas não é um truque honesto. O presidente por sua vez garante que tudo é justo, já que usa as pessoas simplesmente como objetos. Com bastante modéstia e sem frescuras o capitão começa a elogiar sua capacidade, dizendo que administrar 2 mestres da reencarnação ao mesmo tempo já é sinal de muita força. Ele fala que em todas as 9 grandes uniões não há um segundo mestre como ele, que tem uma habilidade como ele.
Lu apoia dizendo que tudo o que ele acabou de dizer é completamente verdade e diz que essa habilidade é única. O jovem mestre grita furioso que não se importa com isso e que engano é engano, como eles estão realmente fazendo movimentos honestos. Ele se humilha e cria um novo plano que ele chama de bruxa com uma espada, ao qual os mestres experientes são surpreendidos. Eles exclamam como um mestre tão arrogante levou pelo menos uma espada com ele. Mas desta vez o protagonista levanta a bruxa lentamente no ar e diz que a está usando como escudo. Todos neste momento caem pasmos. Lu pergunta com um olhar questionador o que o jovem mestre está fazendo. Ele responde que se o capitão tem permissão para usar dois mestres, então por que ele não pode usar seu humilde escudo? E então ele diz à bruxa em linguagem mágica que o cara que está na frente deles é um lobo e que se ela derrotá-lo após a luta, ela pode fritá-lo e comê-lo. O valentão na forma de um lobo olha para eles e diz que ele não se importa de esmagar os dois juntos. Kion olha para o presidente com surpresa. Ele diz que uma arma viva como tal não pode atacar o próprio inimigo. O presidente elogia Kion e diz que usar uma pessoa como escudo é uma ótima ideia e não tem mais problemas. Ambos os lados finalmente chegaram a um acordo comum e o polígono os move para um local aleatório. Este lugar acaba por ser um deserto. A luta mal começa e o lobo imediatamente decola para o céu e começa a recriminar o jovem artista marcial, dizendo que ele não deve culpá-lo por seu fim no futuro. Kion também não fica longe e corre para o lobo dizendo que não tem medo dele. O garoto pega a bruxa e a espada então ele vai para uma luta com seu oponente.